O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, salvação e glória, honra, poder, majestade pelos séculos dos séculos. Digno és, digno és. Onde está a morte, a tua vitória? Ele ressuscitou, vivo, 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 vivo. Cantamos, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive.
Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Dizei às nações: o Senhor é Deus e traz esperança ao seu povo. Quero convidá-los nesse momento a fazer a leitura bíblica que está registrada no livro do profeta Isaías, capítulo 42, versos 6 a 8, versos 10 e 12. Leiam comigo. Eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurarei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro minha glória, nem a imagens o meu louvor. Cantem ao Senhor um novo cântico, seu louvor desde os confins da terra. Vocês que navegam no mar e tudo o que nele existe. Vocês, ilhas, e todos os seus habitantes. Deem glória ao Senhor e nas ilhas proclamem o seu louvor. Quanto anseio encontrar Jesus, quanto anelo ouvir a sua voz, quando enfim a redenção chegar, com ternura vou lhe perguntar: Uníssono. que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Quanta dor causei ao meu Jesus, sofrimento amargo lá na cruz. Dessa história, desse amor sem par, não me cansarei de perguntar: que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar
amar tanto, amar até o fim, amar até o fim. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, Ele é grande, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
grande é o meu Deus, cantarei. Todos hão de quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Oh, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, oh, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
Boa noite, irmãos. Hoje eu estou aqui para falar o que a Igreja Batista significa para mim. Ela é muito especial, pois foi onde me converti e desde então venho congregando com minha família, onde aprendi sobre o amor que Jesus tem por nós, sobre o perdão, sobre a salvação eterna que Deus tem preparado por nós. Enfim, esta igreja, ela é uma bênção na minha vida e na vida da minha família. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma flor. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração puro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração puro
Dizei entre as nações: o Senhor salva o seu povo dos seus pecados e cumpre a promessa da morada eterna com ele. Leiam comigo novamente o livro do profeta Isaías, capítulo 43, versos 10 a 11 e também o verso de número 12. Leiamos: vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas do que eu sou Deus, declara o Senhor. Foi na cruz em que eu fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, tão vazio o coração. Não sou digno
paz do Senhor. Então, meu nome é Edilene, nasci em Goiás, vivi dos meus 45 anos, apenas 11 anos em Goiás. Vim para Montes Claros, volta de no ano de 85, final de 85 para 86. A família do meu pai toda daqui de Montes Claros, a família da minha mãe mora em Unaí, Uberlândia, e daqui meu pai resolveu mudar-se para o Pará. Em 87 ele foi juntamente com a família para o Pará, e quando foi no final de 87 para 88, ele veio a Montes Claros visitar os familiares e aqui descobriu, né, um problema de saúde no qual precisava submeter uma cirurgia. E infelizmente no ano de 88, né, ele veio a falecer. E nós só ficamos sabendo, morando lá no Pará, uma semana antes que ele havia falecido. E com todos esses ocorridos, então foi um tempo muito difícil para nós, para nossa família, e para mim também, né? E para meus irmãos, que éramos de menores. Eu naquela época tinha de 12 para 13 anos. Então foi quando tudo ocorreu e a gente ficou sem chão. Então precisamos vir embora, alguns dos filhos, para estudar. E aí eu vim para morar em Montes Claros com parentes. Chegando aqui eu vim morar com a tia, mas acabei de morar com meu irmão, que residia na época em Porteirinha. Morei 1 ano e vim embora para Montes Claros, porque não estava dando muito certo lá. E com a chegada aqui foi o tempo que eu fui visitar a Igreja Batista Monte das Oliveiras, na qual minha tia era membro há muitos anos, né? Então, com tudo essa falta de pai, da família, morando longe, havia um vazio muito grande. Foi quando eu fui visitar a igreja e chegando na igreja eu aceitei Jesus. Eu tinha em torno de 13 para 14 anos, né? E aos 15 anos, meu aniversário de 15 anos foi na Igreja Monte das Oliveiras. Aos 15, também no final dos 15 anos, batizei ali na Monte das Oliveiras e fiquei como membro da Monte das Oliveiras uns 15 anos. Então, foi um tempo gratificante, de muito aprendizado, né? Adolescente, jovem, toda a minha adolescência e juventude foi na Monte das Oliveiras. E foi lá, com o pastor Adelino, os irmãos da igreja, que eu me envolvi mais no trabalho da igreja, e envolvendo no trabalho da igreja, senti vontade de fazer esse seminário. No ano de 98, eu fui fazer o seminário MTC latino-americano, né? E me formei em 2001. No MTC, no ano de 2000, eu conheci Mário. Aí, no final de 2000, nós começamos a namorar e casamos em 2002. Então, o que Deus, né, me ensinou durante todo esse tempo, né, com a ausência de pai, de mãe, de irmãos, é que Ele levantou irmãos em Cristo, amigos, né, que puderam me auxiliar no tempo difícil de adolescência, que não é fácil, né, a adolescência é muito difícil, longe dos pais, dos irmãos ficava mais difícil ainda, mas Deus levantou irmãos, amigos, né, mais chegados que irmão, para me ajudar, me auxiliar nesse tempo. Então foi um tempo de crescimento, eu amo até hoje, né, todos os irmãos da igreja. O pastor Adelino foi meu primeiro pastor, o pastor que fez meu aniversário de 15 anos, fez o meu casamento, a consagração de Esté. Então eu tenho um carinho muito grande pelo pastor e toda a igreja, né. Então, o que eu digo, é muito importante, né? Esses primeiros anos de estar firme nos caminhos do Senhor, conhecendo melhor o Senhor. Então, a igreja para mim foi muito importante. E lembrando hoje do tempo que nós vivemos, um tempo de crise, um tempo de muitas tribulações, de muitas angústias, assim eu me lembrei do meu tempo de adolescência. Também foi muito difícil, de angústia, de tristeza, mas eu pude encontrar refúgio primeiramente em Deus, mas também na igreja e nos irmãos. E o meu desejo é que você encontre nesse tempo de angústia, de tristezas, de dores, de perdas, Jesus, né? Aqueles que não têm, aqueles que têm também se volte mais ainda para Jesus e que possa crer e confiar que Deus ele está conosco em todos os momentos difíceis, alegres, angustiantes, né? De gozo, de ter as coisas, de não ter, mas que Deus está conosco e que Ele nos ama, independente de qualquer circunstância. Então, aquela época foi muito importante para mim, né? Porque eu perdi meu pai, automaticamente também perdi o convívio com minha mãe, porque eu tive que vir embora com meus irmãos, mas que Deus levantou a nova família. E que a igreja possa ser essa nova família para você que já tenha mais tempo, continuar sendo uma nova família, para aqueles que estão chegando agora, para aqueles que virão também. Mas uma coisa que ficou marcada na minha vida foi que eu fui bem acolhida na igreja, né?
Irmão, a graça e a paz do nosso amado Jesus Cristo. Nós estamos aqui para apresentar a nossa família, para toda a igreja, a família Esplanada, e para todos vocês que estão nos assistindo nesse dia. Está aqui do meu lado direito Marcos Paulo, meu filho, a Dirlene, minha esposa, e do meu lado esquerdo a Esther Emanuele, a minha filha. E nós somos a família que está ali na Cidade Industrial, no ministério, fazendo a obra que Deus tem colocado em nossas mãos. Amém? Vou pedir a Dirlene para dar uma saudação para a igreja, para todos que estão nos assistindo. Boa noite, graça e paz, irmão da Esplanada. É muito bom poder estar falando com os irmãos. Que Deus abençoe. Amém? Então está aí a nossa família para você orar por nós e caminhar conosco ali no trabalho, no Cidade Industrial, juntamente com a Igreja Mãe, que é a Igreja Esplanada, tá bom? Que Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. A graça e a paz, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. É com alegria que nós temos a oportunidade de compartilhar um pouco a palavra do Senhor e ouvirmos de Deus aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesse dia, no tempo ao qual nós estamos vivendo, nos dias nos quais nós estamos inseridos. Eu quero ler com amados irmãos um texto na palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, do verso 16 ao verso de número 34, que diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava face à idolatria dominante na cidade. Por isso ele falava nas sinagogas com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus, estoicos, discutiam com ele, havendo quem perguntasse: quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Dizia isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. E aconteceu que todos os de Atenas, os estrangeiros, residentes, não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as palavras, as novidades, as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, diz: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos do vosso culto, do culto de vocês, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido, pois este que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos e estabelecido os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de vós, pois nele nós vivemos e nos movemos e existimos, como diz alguns dos poetas de vocês. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhada pela arte e a imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aleluia e glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor
aos nossos corações neste dia, o desafio que nós temos de ouvir aquilo que Deus tem para falar para nós. O tema dessa mensagem é o desafio de mostrar Cristo ao mundo. Como é difícil, irmãos, mostrarmos Cristo ao mundo nos dias de hoje. Nós olhamos para a palavra do Senhor e vimos o desafio do apóstolo Paulo de mostrar Cristo ao mundo daqueles dias e reportamos a mensagem para os nossos dias e vimos o quanto é desafiador levarmos Cristo ao mundo de hoje. Um mundo fragmentado por ideologias, por crenças, por sincretismos, né, por várias realidades, por um humanismo cada vez mais presente nos dias atuais, e ao mesmo tempo que nós vivemos uma realidade do humanismo, nós também vivemos uma realidade da desvalorização também do ser humano, né, sendo reduzido a quase nada por causa do poder, por causa do capitalismo, por causa da ganância, né? Tempos os quais nós vivemos da valorização do racional, né? É uma marca da pós-modernidade, né? Tempo de muito conhecimento, de descobertas, um tempo da valorização de tantos aspectos racional e científico, um tempo de acesso de tantas informações, um tempo de tantas ideias. Como é difícil pregar Jesus Cristo nos nossos dias, e ao mesmo tempo a igreja precisa ser desafiada a mostrar Cristo ao mundo. Nós olhamos para o texto e vemos o apóstolo Paulo na cidade de Atenas, né, a grande cidade de Atenas, na Grécia, que naqueles dias ficou conhecida como a capital intelectual do mundo, a cidade de grandes pensadores como Sócrates, como Platão, como Aristóteles, homens conhecidos, né, daqueles dias e conhecidos também dos nossos dias. Só para os irmãos terem uma ideia, a cidade de Atenas estava entre as 3 cidades mais importantes daqueles dias, né, junto a Alexandria e a Tarso, o berço da filosofia, a Grécia, o berço da literatura, do conhecimento, da oratória, da sabedoria do homem. Dizem algumas pessoas, estudiosos, que naqueles dias da cidade de Atenas era mais fácil encontrar um deus na rua, uma imagem de um deus, do que encontrar um homem. Só para os irmãos terem a ideia do contexto da cidade de Atenas. Mas a Bíblia vai nos mostrar que quando Paulo chega naquela cidade, ele se sentiu desafiado de mostrar Cristo. Queridos, nós precisamos nos sentir desafiados nesses dias de mostrar Cristo ao mundo. No contexto atual que nós estamos vivendo, em meio a uma pandemia, em meio a tantas crenças, em meio a tantas informações, nós precisamos nos sentir desafiados a mostrar Cristo ao mundo dos nossos dias. E a primeira coisa, irmãos, que eu quero que você pense comigo nesse dia a respeito do desafio de mostrar Cristo ao mundo é que só mostra Cristo quem está ou quem não está conformado com este mundo. O verso de número 16, aí, Atos capítulo 17, diz que enquanto Paulo esperava os seus companheiros daquela viagem missionária, o seu espírito se revoltava face à idolatria dominante naquela cidade. Paulo se sentiu inconformado, revoltado, o seu espírito se movia e o levou a fazer algo em prol do reino de Deus, em prol da salvação dos moradores daquela cidade. Paulo não ficou quieto, Paulo não ficou ali parado, mas, querido, Paulo se moveu por dentro e por fora, foi levado a pregar o evangelho na cidade de Atenas. E a Bíblia diz no verso 17, então por isso ele falava nas sinagogas, diante dos judeus, dos gregos, dos gentios piedosos, também nas praças, todos os dias, com os que se encontravam ali. Paulo foi levado a mostrar Cristo
àquela cidade. Independentemente do contexto, da realidade, independentemente da crença dos atenienses, dos gregos, Paulo foi levado, ele foi movido pelo Espírito Santo, pela compaixão de Cristo, a pregar o Evangelho àquele povo. Ele foi movido. E se tem algo que nós precisamos nos nossos dias, diante das realidades que nós estamos vivendo, é sermos movidos do nosso lugar e mostrar Cristo a este mundo perdido, a este mundo de tantas descobertas, mas ao mesmo tempo um mundo que se encontra distante de Deus, distante de Cristo. Queridos, só mostra Cristo ao mundo quem não está conformado com este mundo. Amém? Você que está me ouvindo, você só pode mostrar Cristo ao mundo se você não estiver conformado com este mundo. Se você não se rendeu a este mundo, se você não permitiu que o seu coração fosse embrutecido, endurecido, a tal ponto de ver o sofrimento alheio, de ver o sofrimento do próximo e não se importar. Paulo não deixou que isso acontecesse. Ele foi movido e ele mostrou Cristo. Ele pregou nas sinagogas, ele pregou nas praças. Ele abriu a boca enquanto ele esperava os seus companheiros daquela viagem missionária. Ele mostrou Jesus e a ressurreição aos atenienses que não acreditavam na ressurreição. Aquele povo grego de tantas crenças, de tantas filosofias, de tanta sabedoria, eles preservavam a sua cultura, eles não acreditavam na ressurreição do ser humano. E Paulo foi lá e pregou Jesus Cristo ressurreto. Mostre Cristo ao mundo, igreja. Você que está me ouvindo, mostre Cristo ao seu vizinho, mostre Cristo aí no seu bairro, mostre Cristo no seu trabalho, mostre Cristo nas redes sociais. Aproveite as oportunidades a tempo e a fora de tempo. Fale de Jesus, mostre Jesus ao mundo ao qual você está inserido, ao qual nós estamos inseridos. Em segundo lugar, eu quero que você pense comigo, todos precisam ouvir a pregação do Evangelho, e foi isso que o apóstolo Paulo fez, falando das sinagogas, para judeus e para gentios piedosos, a todos que passavam nas praças, ali nas ruas. E então Paulo se encontrou diante dos filósofos epicureus e estoicos, que aí então discutiam com ele e perguntavam o que quer dizer esse tagarela. Paulo pregou o Evangelho do mais simples ao mais poderoso, do mais comum ao mais intelectual. Paulo pregou, ele não se limitou a uma classe, ele não se limitou a um grupo de pessoas, ele foi à praça e abriu a boca e pregou o Evangelho, porque todos precisam ouvir a pregação do Evangelho. Aliás, irmãos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação do Evangelho. O teu vizinho só vai crer em Jesus se você falar, as pessoas, os seus amigos das redes sociais só vão crer em Jesus se você falar. Se você abrir a boca, a sua família só vai crer em Jesus se você falar, se você mostrar Jesus a eles. Paulo usou todos os meios disponíveis. Você conhece e sabe que a igreja primitiva pregava o Evangelho nas casas, na sinagoga, e Paulo agora também aproveita as praças e fala de Jesus a todos que estavam diante dele, porque não há salvação a não ser em Jesus. A ciência poderia alimentar o conhecimento, o ego do ser humano, a sabedoria humana, mas Paulo sabia que só Jesus poderia redimir o homem dos seus pecados. Nós vivemos tempo de muito conhecimento, de muita sabedoria também nos nossos dias, né? De um conhecimento científico extraordinário, que tem melhorado em vários aspectos a vida do ser humano, mas só Jesus pode salvar o homem da condenação eterna. Paulo pregou para todos. E não importa se os filósofos epicureus, eles não acreditavam na ressurreição, não importa, porque eles não acreditavam se os estoicos, né, estavam
alienados e não se importavam com a realidade da vida das outras pessoas, Paulo se importava porque Cristo se importou com ele. E ele agora se importa com todas as pessoas. E ele fala do amor de Jesus, da ressurreição de Jesus, para um povo que não acredita. Irmãos, você que está me ouvindo neste momento, você precisa falar. As pessoas podem não acreditar, você precisa falar. Abra a boca e fala. Porque o Espírito Santo de Deus é que vai guiar, é que vai conduzir e vai levar a palavra dele a ser frutífera nos corações dos pecadores, das pessoas que talvez você olhe e ache que eles não acreditam em nada, mas Paulo não se envergonhou do poder do Evangelho. Ele disse: eu não me envergonho do poder do Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então Paulo abriu a boca e pregou. E aqueles que o Senhor quis alcançar foram alcançados. Meu querido, muitas pessoas podem ser alcançadas quando você abrir a sua boca. Quando você, talvez, abrir a sua rede social lá e não através dos seus lábios, mas através da digitação, de uma mensagem, você falar de Jesus. Você aproveitar as oportunidades. Se hoje você não pode ir na praça, se hoje você não pode ir nos templos, você pode aproveitar as oportunidades disponíveis e mostrar Jesus ao mundo. É desafiador, queridos, mas precisa ser feito, amém? É desafiador. Em terceiro lugar, usemos o nosso conhecimento comum e natural, para a glória de Deus. Amém? Do verso 23 ao verso de número 28, quando Paulo diz: porque andando pela cidade, observando o objeto do vosso culto, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. E Paulo então vai dizer: pois é esse que vocês adoram sem conhecer, que é precisamente aquele que eu vos anuncio. Queridos, Paulo vai usar do seu conhecimento para introduzir a ministração do Evangelho de Jesus. Paulo vai pegar o conhecimento que ele tem quando ele olha para os altares dos deuses ali na cidade de Atenas e ele vê ao Deus desconhecido. Por trás daquele altar, por trás daquela frase, há uma história. Há uma história na qual os escritores, os estudiosos dizem que por volta de 6 séculos antes de Jesus, 6 séculos, 600 anos antes de Cristo, houve uma grande praga na cidade de Atenas. Muitas pessoas morreram e eles ergueram altares a todos os deuses conhecidos daqueles dias. Os gregos ergueram altares, os gregos olharam para o Monte Olimpo, para o seu panteão de deuses. E os gregos então não encontraram uma solução para acabar com aquela enfermidade que ceifava a vida de tantas pessoas, mas surge um personagem chamado Epimênides. Um homem que os estudiosos dizem que era monoteísta, acreditava em um único Deus. E foi através desse personagem que foi erguido um altar ao Deus desconhecido, ao qual ele não ousou nem dar um nome. E através daquele altar, através dos sacrifícios oferecidos naquele altar, diz a história que cessou-se aquela praga naquela cidade de Atenas. E quando Paulo chega em Atenas e vê aquele altar ao Deus desconhecido, Paulo conhece a história. Paulo conhece a história que está por trás daquele altar ao Deus desconhecido. Paulo não vai introduzir mais um Deus na cultura grega, mas Paulo vai falar do único Deus, Criador dos céus e da terra. Ele vai discorrer aqui no texto dizendo que ele formou todas as coisas, ele formou a humanidade a partir de um só homem. É através dele que nós nos movemos, que nós existimos. Ele criou toda a terra, toda a habitação. Ele deu ordem para a existência de todas as coisas e pôs limites. Paulo vai falar
Paulo vai combater a idolatria, ele vai dizer que ele não precisa, ele não pode ser reduzido, a divindade não pode ser reduzida à semelhança de ouro, prata ou pedra. Paulo vai bater com classe na idolatria e vai dizer, esse altar a esse Deus desconhecido é esse que eu vos mostro, é o Deus da Bíblia, o Criador dos céus e da terra. E não somente a história do altar, mas Paulo vai dizer bem assim, como vocês já ouviram falar, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como diz alguns dos seus poetas. Novamente Paulo vai usar o seu conhecimento do poema de Arato, também de um escritor chamado Epimênides. Aqui é outro Epimênides, um poeta. Paulo vai citar, e com isso Paulo atrai a atenção dos atenienses e prega o evangelho de Jesus, e prega o amor de Deus àquele povo idólatra, aquele povo que se perdeu em meio à sua sabedoria, às suas crenças, aos seus muitos deuses. Paulo vai transmitir Jesus a ele. Paulo vai transmitir Jesus. Queridos, usemos do conhecimento que temos para a glória de Deus. Use o seu dom, use os seus talentos. Se você sabe tocar bem um instrumento, use para a glória de Deus. Se você é um excelente professor, consegue explanar muito bem as suas aulas, é bom de oratória, use a sua oratória, o seu conhecimento, o seu dom para falar de Jesus. Se você é um médico, se você é um escritor, se você é um político, se você é uma pessoa comum, né? Seja lá o que você for, use para a glória de Deus. Use para a glória de Deus. Porque Deus quer te usar para manifestar a glória dele ao mundo perdido, amém? Deus quer usar você para manifestar a glória dele ao mundo perdido desses dias. Use o vosso conhecimento, use o teu conhecimento para a glória de Deus. Manifeste Deus às pessoas perdidas, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E por último, queridos, para o desafio de mostrar de Cristo ao mundo também, é o desafio que você tem de mostrar um Deus que você conhece para aqueles que não conhecem. Você conhece Deus. Não tem como você mostrar a respeito daquilo que você não conhece. Se você não conhece, não tem como você manifestar Ele ao mundo. Se você conhece Jesus, você mostra Jesus ao mundo. Se você não o conhece, você não mostra. O Deus conhecido para os que o desconhecem. Você conhece Deus? Você tem uma experiência de vida com Jesus? Você já teve a sua experiência pessoal com Ele? Se você teve, então você pode mostrar Ele ao mundo. Você pode levá-lo ao mundo. Não somente através das suas palavras, mas através do seu estilo de vida. Da forma como você está vivendo. Da forma como você fala, como você trabalha, como você é na sociedade. Você pode mostrar Deus ao mundo, porque eles não conhecem. Paulo olha para Atenas e vê um povo totalmente desprovido do conhecimento do Deus verdadeiro. Conhece muitos deuses, mas não conhece o Deus verdadeiro. E Paulo vai lá e mostra ao Deus desconhecido, que é o meu Deus. É o Deus que me salvou. É o Deus que me tirou da sabedoria humana e me levou para o conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Mostre Deus ao mundo através de Jesus Cristo na sua vida, através da vossa fé, através do vosso estilo de vida, da nossa esperança, igreja. E você que está me ouvindo, você precisa ser esperança para este mundo. Como é que você está? Você se considera alguém que mostra esperança? Se você está cheio da esperança de Jesus, você pode levar a esperança de Jesus ao mundo. E Paulo mostrou isso ao mundo. E você também precisa mostrar em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Mostre Jesus Cristo ao mundo.
em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Só há esperança e certeza naquele que é vencedor. Só há esperança no nome de Deus para um povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus.
Vamos declarar a bênção do Senhor sobre a nossa casa. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê paz. Receba isso hoje aí. Teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por
Ah,